Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é fiel. Fazer uma pergunta para vocês. Irmão, você já tomou um ônibus errado? Já pegou? É tenebroso, não é? Principalmente quando você descobre, depois de um período, você estava meio distraído talvez, aí você descobre quando já está errado e você ficou no ônibus um período. É difícil, é tenebroso pegar no ônibus errado. E todos nós estamos sujeitos a tomar decisões erradas na vida. Todos nós. E aí, faz-se necessário, quando a gente toma decisões erradas, é necessário então se arrepender e mudar o caminho. Hoje nós vamos ver o último ponto da série, entendendo os processos de Deus. E hoje nós vamos falar sobre arrependimento. Agora, por que, irmãos, hoje, por que esses processos que nós aprendemos, eles são importantes? Esses processos são importantes, vitais, cada um deles que a gente viu nas últimas semanas, mas esse de hoje, são vitais para o nosso amadurecimento espiritual. Sem esses processos, a gente não amadurece espiritualmente. Eles nos levam então a viver, conforme está escrito em 2 Crônicas 7,14, a viver a cura em nossa terra. Primeira semana a gente viu humilhar a si mesmo. Extremamente importante. Como nós vamos se aproximar do Senhor se a gente não tiver uma postura humilde de negar a nós mesmos durante toda a nossa vida e verdadeiramente experimentar a vontade de Deus. Um outro processo que a gente viu semana passada, buscar constantemente ao Senhor, não é somente uma noite, não é somente uma madrugada, não é somente uma busca momentânea. Não é somente uma busca momentânea, é constância, irmãos, é constância. Não é somente uma vitória esporádica, um momento esporádico com Deus, não, é constância, irmãos, é buscar isso. E hoje a gente vai ver arrependimento. Esses três, humilhar a si mesmo, buscar a face de Deus constantemente e arrependimento, eles estão ligados. Eles funcionam se os três estiverem ligados entre si e são vitais no nosso relacionamento com Deus. Disposto a viver os processos de Deus em sua vida. Antes de nós lermos, darmos sequência, eu vou pedir para vocês abrirem lá em 1 Reis. E no texto de hoje, um texto bem conhecido, não sei se você já conhece, mas é um texto conhecido. E nós vamos buscar então entender cada personagem desse texto. Há uma tendência nossa em estudarmos somente Elias, mas vamos entender também um pouquinho aí dos profetas de Baal. E o que isso tem muito a ver, esse texto, com arrependimento. 1 Reis 18, a partir do verso 17. Amém? Todos acharam? E vai dizer assim: quando viu Elias, disse, quando Acabe viu Elias, disse: é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Agora Acabe convocou então todo Israel, reuniu os profetas
profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado ou para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou nos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles cortam-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu preparei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei o fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos, preparem o primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado, e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde manhã até o meio-dia. Ó Baal, responda-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia: já que ele é um Deus, quem sabe meditando, ocupado ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto, a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar de honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derrama-no sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse. Eles o fizeram de novo. Façam pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que faz o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Até aí, meus irmãos. Jesus, obrigado, Pai, pela tua palavra. E eu te peço, Pai, que o Senhor venha falar conosco, abra a mente, o coração, mas, Pai, fala com a gente. Eu sei, ó Pai, que o Senhor tem muito, Pai, a nos ensinar nessa manhã, e eu tenho muito, Pai, para o Senhor realizar nessa manhã. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha ter essa liberdade, que o Senhor, ó Pai, venha manifestar o teu poder, a tua graça, que o Senhor nos conduza então ao arrependimento, porque a palavra vai dizer sobre isso, e que o Senhor confirme essa palavra, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, primeira questão que a gente então tem que pensar nessa manhã é sobre a seriedade do pecado. Tem uma frase de Spurgeon que vai dizer o seguinte: Spurgeon foi um pastor inglês: pequenos pecados são como pequenos ladrões, abrem portas para os maiores. Isto é, pequenos pecados que a gente não trata, que a gente deixa, que a gente não resolve, situações da nossa vida que a gente vai deixando, a gente sabe que é errado, mas a gente vai deixando, abre portas para pecados maiores. Então, em nome de Jesus, a seriedade, precisamos levar o pecado a sério.
Pode mudar, pessoal. A primeira questão, então, primeiro ponto, a terrível escravidão do pecado. Olha que Jesus vai falar sobre isso. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Entretanto, irmãos, eu e você somos chamados para viver em liberdade. Deus nos chamou para ser livres. Você sabia que o pecado não tem mais domínio sobre você? Mesmo essa área que você está sendo tentado, mesmo essa área que você está tendo dificuldade, sabia que o pecado não tem domínio sobre você? E Jesus dizendo então para nós: olha, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Sobre a seriedade ainda do pecado, falar um pouquinho sobre a seriedade, irmãos, porque nós precisamos entender que o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus, impede que as nossas orações sejam respondidas. Você sabia disso? Às vezes você está aí orando, a situação não está andando, talvez seja alguma área que ainda tem algum pecado que precise ser abandonado e confessado. Entristece o Espírito Santo, entristece o Senhor quando eu e você agimos fora daquilo que Ele quer que a gente faça. E quando não confessado, pecado não confessado, lembre-se, precisamos confessar. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se não confessarmos o pecado, Ele gera frieza espiritual. Aí vem para o culto e não sente nada. Olha para o lado e fala: por que aquele irmãozinho ergue a mão, está ali chorando, e você está ali, eu não estou vendo nada. Muitas vezes, irmãos, pode também ser pecado não confessado, vai nos afastando de Deus. As suas orações, você vai se afastando das orações, você vai fugindo do propósito. A Bíblia então se afasta mais ainda. Você vai, porque a Bíblia vai trazer confronto, não é verdade? E aí a gente acaba se afastando. O pecado gera frieza espiritual, nos afasta da vontade de Deus. Deus tem uma vontade para a tua vida, Deus tem um plano para a sua vida, mas para isso precisamos viver em santidade, consagrados a Ele. Precisamos confessar e abandonar pecado. Sim, é possível viver uma vida santa. E antes de darmos sequência, o inimigo vai falar para você: mas todo mundo erra. Não é isso? Mas a palavra de Deus fala que o pecado não tem domínio sobre nós. Quem você vai acreditar? No dito popular ou na palavra de Deus? A palavra de Deus fala: é possível você viver uma vida santa. Mas o mundo vai falar para nós: não, todo mundo erra, ninguém é perfeito, é assim mesmo. Irmãos, isso nos leva à mediocridade. Mas Deus espera que você fique acima da média, quer que você viva em excelência, quer que você se aproxime dele. Estou dizendo isso porque esses argumentos é muito comum no nosso meio, e por isso a gente aceita pecado nas nossas vidas. Que a gente olha e fala: não, mas todo mundo erra mesmo. A gente dá uma olhada para o nosso irmão e fala também: olha, comparado com aquele, já te fez lembrar aquela parábola, quando o rapaz foi orar e ele deu uma olhada, o fariseu dá uma olhada para o publicano e fala: não, mas comparado com aquele, eu estou ótimo. E às vezes a gente olha até inconscientemente e fala: Senhor, eu estou legal, olha, eu oro. Tem gente que não ora, eu estou orando. Tem gente que não lê a Bíblia, eu estou lendo. Tem gente que não canta, eu estou cantando, então está bom. Irmãos, Deus quer te levar para a excelência, para um caminho de santidade, para a intimidade com Ele. Mas para isso nós precisamos levar muito a sério e entender que o pecado escraviza e te afasta dos caminhos de Deus. Tem que te incomodar, o pecado te afasta. Eu sei que hoje em dia até mesmo a verdade está sendo relativizada, mas a palavra de Deus continua sendo verdade e quer te santificar em nome de Jesus. Quer nos transformar, quer nos fazer novas criaturas, novas pessoas. Você não precisa ser assim. Você pode ser transformado pelo Senhor. Você pode ser mais cheio do Espírito Santo. Ele quer nos encher em nome de Jesus. Então a primeira questão: a escravidão nos leva a novos paradigmas. Sabe que nessa época eles estão adorando Baal, o Deus da fertilidade. Israel está ali prostrado, adorando Baal. Olha o que vai dizer
dizer, versículo 18: não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baais. Abandonou a palavra, os mandamentos, e começou a seguir então ensinamentos de demônios. Mas hoje em dia, irmãos, existem também novos Baais. Nós vivemos uma época também muito paganizada no nosso país. Eu sei que a gente gosta de enviar missionários para muitos lugares, e precisamos enviar missionários para muitos lugares do mundo. Mas o país aqui está precisando de missionário também. Novos Balaís. Já percebeu que o dinheiro virou um novo Balaim dentro do nosso país? Pessoas são medidas conforme o dinheiro. A nossa busca muitas vezes está muito centrada no dinheiro. Novo Balaim. Pessoas se prostrando, consciente ou inconscientemente. O sexo virou um novo Balaim. Já percebeu que tudo é tão erotizado nos nossos tempos? Tudo, com todo respeito. Mas, irmãos, tem vestes hoje que na década de 90 era veste de prostituta. Mas hoje eu vejo jovens usando. Erotização. Você vai assistir um programa, você vai ligar a TV, você vai acessar algo na internet, você vai acessar o teu Instagram, aparece alguma questão sexual, novos paraísos. E pasmem, pornografia é algo que precisa ser combatido dentro das igrejas. Masturbação é algo que tem que ser combatido dentro das igrejas. Está escravizando. E aí quando vai cantar, vai pregar, vai orar, a oração não vai porque está preso em novos Balaíns. O eu virou, o individualismo virou um novo Balaim, voltados para nós mesmos. A preocupação do que o outro vai achar. Novo Balaim. Bom, o Balaim de repente aí está tentando te aprisionar. A mágoa é um novo Balaim. A mágoa é um pecado muito aceito dentro das igrejas. Não deveria. A Bíblia vai dizer, lá Jesus fala na oração do Pai Nosso: perdoa-nos, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Mas a gente são Balaíns e a gente fica curtindo o que tem, talvez, para nós pensarmos, se tornou um novo Balaim para você. Sobre isso, irmãos, ainda quero fazer um estudo mais assim, profundo, mas só dando um exemplo. Eu comecei a pensar sobre isso e eu vi vários Balaíns. Eu comecei então a confrontar se o meu time de futebol, que vive um bom momento, não virou um novo Balaim na minha vida. E aí eu comecei a pensar, assim, olha, é verdade, eu falo muito sobre isso. Comecei a falar: Deus, eu não quero que isso me escravize. Não pode tornar-se isso. Não posso ter a semana estragada, né? Se esse time venceu ou não venceu. A TV é um novo Balaim. Chegou em casa, as séries é um novo Balaim. Eu percebi isso na minha vida. Isso aqui está me atrapalhando. O conforto é um novo Balaim. Quero ficar aqui onde? No sofá, tranquilo. Não quero fazer nada. Mas a palavra de Deus vai nos exortar a fazer as coisas. E às vezes a gente está buscando aquilo que é mais tranquilo. Eu identifiquei esses na minha vida. Como Balaim, talvez você precise identificar e entender que talvez está te afastando dos propósitos de Deus. A escravidão nos leva a gerar então desculpas pelo pecado. Olha o que vai dizer no versículo 17: quando ele viu, Elias disse: é você mesmo o perturbador de Israel. Ele olha, a culpa não está nele, ele está dizendo: o que está acontecendo com Israel? A situação está ruim, não chove há 3 anos, por culpa tua, Elias. Não é porque eu tenho servido Balaíns. É muito comum a gente gerar então desculpas. Qual é a desculpa pelo pecado que você está cometendo? Eu lembro quando eu era adolescente, estava sentado aí e eu tinha pecados e eu ficava justificando o meu pecado.
E eu ficava ali olhando para a situação e falando, não, a culpa é do outro. Eu pequei porque o outro me levou a pecar. O outro que me irritou, o outro que falou alguma coisa para mim no trânsito. Por isso eu acabei tendo uma atitude violenta. É a minha esposa que me irrita, é o meu marido que me irrita. Eu pequei, a culpa não foi minha. Eu estava assistindo ali, de repente vi um monte de coisa na TV, acabou me levando a pecar. Qual é a tua desculpa? Como você tem justificado o teu pecado? Qual é a desculpa que você tem dado para nós pensarmos? A escravidão nos leva então a comer na mesa de demônios. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem na mesa de Jezabel. E eu e você? Será que temos comido também na mesa de Jezabel? Irmãos, presta atenção. Hoje você leva o seu filho ao cinema, sua esposa ao cinema, a namorada no cinema. Você já parou para pensar como somos bombardeados com coisas malignas nos filmes? Você liga para assistir uma série, você, sua família, está lá todo mundo reunido, filho pequeno. De repente você é surpreendido. Traduções com palavrões, cenas eróticas, pode ser o filme mais assim, classificação que você quiser, cenas eróticas, cenas extremamente violentas, comendo na mesa, sendo vigiado. Você liga o noticiário, irmãos, você é bombardeado, é incrível. O pessoal tem prazer em falar que está dando tudo errado, aí você sai de casa deprimido. Eu de manhã, depois de ter um bom momento com Deus, e eu sei que você tem também, aí eu pensava comigo, poxa, vou ligar um pouquinho a TV, ver um pouquinho de notícias, tá? Irmãos, eu sei, eu estava tão na fé, eu ligava aquele negócio, pode ser um noticiário mais simples. Siga alguma coisa está dando errado. É metrô que não funciona, é acidente não sei aonde, é no papapá, é a política não sei o que. Irmãos, sempre tem alguma coisa. E eu falei, cara, olha, desculpa. Eu vou ligar no programa, tem uns programas evangélicos de manhã. Eu falei, cara, eu vou ligar no programa evangélico. Vou ficar ali orando, aí eu saio me alimentando da palavra. Irmãos, a gente tem que começar a cortar. Depois é óbvio que todas essas malignidades vai impactar a nossa fé, vai impactar o nosso relacionamento com Deus. Está comendo na mesa de demônios, o inimigo está te chamando ali, e às vezes a gente fica ali, se alimentando, assim como os profetas se alimentavam ali na mesa de Jezabel. Um outro ponto, consequências então do pecado. Qual a questão quando eu como na mesa de demônios, quando eu fico gerando desculpas pelo meu pecado, e quando eu estou aí servindo novos paraísos, novos pecados? Tem pecado que é muito simples de identificar, tem outros que a gente precisa ter a direção do Espírito. O que acontece então? Olha o que vai dizer em Romanos 6: pois o salário do pecado é a morte. Sempre, o salário do pecado sempre vai gerar morte em nós, sempre. Então, um versículo, uma questão para nós pensarmos: o pecado nos escraviza por inteiro. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem o primeiro, visto que vocês são tantos, chamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ficaram ali invocando. Agora pare para pensar. Você já parou para pensar que muitas vezes é exatamente isso que o pecado está fazendo com a gente? Vou dar um exemplo aqui do pecado da raiva, da mágoa, do rancor. Você está lá tranquilo, lavando louça. O que vem na tua mente? Fulano fez isso ou fez aquilo. Aí vem pior, você começa a programar o que você vai falar para fulano. Gerou um outro pecado de vingança. Da próxima vez eu vou falar isso, eu vou falar aquilo outro. Pecado sexuais, pornografia. Você está lá, irmãos, no carro, de repente vem a imagem daquilo que você viu lá na internet. Sai para trabalhar e de repente a tua vista está tão acostumada a olhar para o corpo do outro
que você acaba se perdendo, acaba olhando. Eu ouvi até a frase do papai da igreja, dizendo para mim, não, mas todo mundo olha. Irmãos, eu não sei se todo mundo olha, mas eu e você temos que viver em santidade. A questão não é se todo mundo peca, se todo mundo olha, todo mundo faz. A grande questão é o Senhor falando, vocês não são todo mundo, e eu quero que vocês sejam santos. O pecado escraviza por inteiro. E aí, irmãos, não há resposta, ninguém responde, não ocorre nada. A vida se torna, irmãos, longe de Deus, escravos. No outro ponto, o pecado nos fere por inteiro. E eles passaram a gritar ainda mais alto, ferir-se com espada, com lanças, até sangrarem. Irmãos, que ritual satânico. A gente esteve nas férias ali na região dos Maias, onde tinha aqueles templos, e eu fiquei abismado com a história, porque os Maias, eles cortavam a barriga aqui dos inimigos e arrancavam o coração dele e ofereciam para o Deus deles, e aquele sangue escorria, e eles achavam que aquele sangue ia fertilizar a terra. Fiquei abismado, falei, onde eu estou? Estou num lugar onde muita gente foi sacrificada. Irmãos, o pecado nos fere. Estar nós cristãos, pecar, traz todo aquele sentimento de culpa, traz todo um sentimento, Senhor, eu não acredito que eu caí nisso novamente. O pecado acaba, irmãos, destruindo família, acaba destruindo casamento, acaba separando os melhores amigos, acaba transtornando ambientes de trabalho, acaba detonando um país, veja como está o nosso país, frutos de pecados. O pecado sempre fere aquele que comete o pecado e fere quem está ao redor, traz consequências, e talvez você está aí também sendo ferido. Quantas vezes, irmãos, eu sentado nos bancos, me achando um hipócrita, porque eu sabia como tinha sido a minha semana, eu sabia como tinha sido o meu dia. E agora, eu e você, nós somos feitos para permanecer no pecado, ser escravos do pecado. O Senhor está nos chamando para a liberdade. Você não precisa ficar nesse sentimento de culpa, se achando a pior pessoa. Não é isso que vai resolver. O que vai resolver é você abandonar isso em nome de Jesus. O pecado sempre vai ferir. O pecado nos afasta então de Deus por inteiro. Elias disse ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, siga, mas se Baal é Deus, siga. Tomar uma decisão hoje. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Quem você quer seguir? É esse pecado? Essa situação? É esse sentimento? Ou se é o Senhor? Elias está dizendo aqui: tomem uma decisão, porque o pecado está te afastando de Deus. Não tem como ficar no muro. Como disse alguém da piadinha, o muro é do maligno, é do demônio. Não tem como ficar no muro. Você tem que tomar uma posição de Deus. Eu sei que muitas vezes vai exigir muito de mim e de você, porque os colegas da escola vão zoar, porque os colegas do trabalho também vão zoar, e às vezes a gente fica, poxa, mas eu vou tomar uma decisão, todo mundo vai rir de mim. Mas vamos tomar? Eu estou, assim como muitos irmãos, desde pequenininho na igreja. Eu já fui muito zoado, eu já fui muito colocado de lado devido à minha fé. Já perdi oportunidades de emprego devido à minha fé. Mas, irmão, a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente é de Jesus, ou a gente não é de Jesus. Está disposto a tomar uma decisão hoje? Eu sou de Deus. Eu vou servir ao Senhor em nome de Jesus. Precisamos então nos arrepender. Tomou uma decisão, temos que nos arrepender. Arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Se arrependa hoje. Quando a gente se arrepende, o arrependimento nos devolve a ousadia. Olha o versículo 22 e 23. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mesmo ele sendo o único que restou dos profetas do Senhor, olha como ele é usado nesse texto. Ele está sendo usado nesse texto porque ele sabe que o relacionamento dele com Deus está tudo ok.
Ele sabe que o relacionamento dele com Deus está em ordem. Você já parou para pensar? Muitas vezes a gente não tem ousadia porque a gente sabe que o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus não está legal. Já aconteceu, não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. A pessoa pergunta no trabalho, aí se faz aquela resposta mais ou menos: você é de Deus, você é crente? Mas você lembra instantaneamente: meu Deus, aqui dentro eu apronto mais do que eu não crente. A vida não está legal. Às vezes, irmãos, falta ousadia de nós pregarmos a palavra de Deus lá na nossa família, com os colegas, porque está faltando essa ousadia. Essa ousadia só vem quando a vida com Deus está em ordem. O medo não é o medo de querer, muitas vezes, me falta conhecimento. Não é, irmãos. O que te rouba a paixão é que às vezes ainda está faltando estar mais próximo do Senhor, buscando ao Senhor, e o pecado está te impedindo de alguma forma de socorrer. Então nos devolve a ousadia, porque Deus faz coisas grandiosas em nome de Deus, porque tem vida no altar, porque está orando, está jejuando, está buscando, está se humilhando na presença de Deus, está buscando constantemente, visto o Senhor, a alegria dele. Aí começa a ter a ousadia que vem dos céus. Muitas vezes nos falta, porque está faltando esse comprometimento com Deus, essa entrega maior com Ele. Vai viver a ousadia. Deus tem coisas para realizar na tua vida. Agora a gente precisa se arrepender. O arrependimento nos leva a viver experiências sobrenaturais com Deus. Olha que ele vai dizer: então respondeu, então vocês invocarão o nome do seu Deus e invocarão o nome do Senhor. O Deus que respondeu por meio do fogo, esse é Deus. A gente quer viver experiências com Deus, a gente quer ter vigílias, a gente quer estar em cultos avivados, a gente quer ser usado por Deus e pessoas serem curadas, pessoas serem transformadas. Precisa abandonar pecados, precisa se arrepender, precisa pagar o preço de buscar a Deus. Elias está fazendo isso, irmãos, porque ali andando, você imaginou como deveria ser a vida de oração de Elias, a vida para qual ele andava com Deus? E isso é possível para mim e para você. Eu sei que às vezes arde aí no seu coração: olha, eu quero ser usado, eu quero isso, tem dom. Irmãos, tanta gente já recebeu essa profecia, né? Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, e tem mesmo, mas tem que viver no altar, vida no altar, vida de arrependimento, vida de humilhar-se perante Deus, vida de buscar ao Senhor. Senão, não vive experiências sobrenaturais. Não, você vai viver uma experiência, porque você estava num evento A, B ou C, que muitos oraram e jejuaram. Aí você sai de lá e não tem constância. A situação, aquele fogo acaba acabando, acaba se apagando. Então, irmãos, não é isso de repente que está faltando para você estar vivendo esse sobrenatural de Deus na sua vida, abandonar o pecado da preguiça, do sono. É outro balaíno, do sono, e a gente começar: eu quero Deus. Ficar na cama é viver aquilo que Provérbios fala. O preguiçoso vira de um lado para o outro, mas de repente vai chegar a pobreza para ele. Essa é uma grande verdade também espiritual. A gente fica virando de um lado para o outro na cama, e espiritualmente a gente não está produzindo nada, não está fazendo nada. Quer viver a experiência? Sai da cama, começa a buscar a Deus, começa a se consagrar, desliga a TV, desliga o que for necessário, vai buscar ao Senhor. Começa a ler, irmãos, começa a orar, se fortaleça na força dele. O arrependimento nos conduz a construir pontes ao invés dos muros. Olha que Elias vai dizer a todo o povo: aproxime-se de mim. Lembra do versículo que eu citei? Pai, perdoai as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. Como vai ser usado? Que arrependimento é esse? Que continua tendo intriga com um monte de gente, irmãos. Tem problema de relacionamento com o vizinho, problema de relacionamento da família, com os parentes, tem problema de relacionamento na igreja, tem problema de relacionamento com um monte de gente. Parece que a pessoa sempre está brigando com alguém, e se não briga com alguém, parece que falta algo, né? Porque algo tem alguma insatisfação interna. Está na hora de você derrubar os muros e construir pontes. Pontes, irmãos, pontes. Pontes. E digo para
você por experiência, quando você começa a construir pontes, as portas começam a se abrir e você vai ver como Deus começa a aproximar pessoas de você. Tem uma questão bem interessante, vou contar uma de várias, mas tem uma colega específica no trabalho e o jeitinho dela me irritava. Tem alguém que tem um jeitinho que te irrita? Você fala, essa pessoa aqui tem um jeitinho que eu não gosto. E ela falava muito alto e tal, né? Eu trabalhava longe dela, mas dava para ouvir. E eu ficava, nossa, mas que menina, né? E aquilo começou a construir o quê? Pontes ou muros, irmãos? Muros. Até que chegou um momento em que eu falei, isso aqui está errado. Eu tenho que construir pontes. Comecei a me aproximar. Irmãos, já está no processo de conhecer a Deus. Já é aquela pessoa da agência que chega perto e fala assim, ó, leva lá, olha por mim, olha, minha família está assim, está assado. Situação, eu adoro isso, porque depois você vai lá e pergunta para a pessoa, e é como está? Aproximando, como diz, irmãos. E em breve, em nome de Jesus, lá na agência, lá sabe, vai tudo se converter. Mas para isso, irmãos, a gente precisa ser usado por Deus. Não estamos no trabalho onde estamos somente para ganhar dinheiro, irmão, para construir carreira. Estamos lá para ser instrumentos do Senhor. Uma outra questão, consequências então do arrependimento. Se existem consequências do pecado, existem também consequências do arrependimento. A primeira, ele te leva a reconstruir. Uma questão, decore esse versículo: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar. Lembre-se disso, pessoas perdoadas, pessoas purificadas, olha o que vai gerar. Te leva a reconstruir o altar destruído em sua vida. O povo aproximou-se de Elias, reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então, irmãos, vamos parar para pensar: o que está em ruínas na sua vida precisa ser reconstruído. Começa a andar com Deus, começa a viver uma nova história, que é o nome da igreja. Começa a andar com Deus, você começa a amar as pessoas. Começa a andar com Deus, você começa a amar mais a Deus. Começa a andar com Deus, você começa a servir mais. Muda a postura do coração, porque você está se humilhando, você está buscando, você está se arrependendo. Então o que precisa ser reconstruído, aquilo que está caído na sua vida, e hoje Deus quer reconstruir. Te leva a refletir 12 áreas da sua vida. Depois apoiou 12 pedras, 12 áreas da sua vida, só para nós pensarmos, por favor. Não acho que vocês não vão conseguir ver, mas são 4 pontos: qualidade de vida, pessoal, profissional, relacionamento. Qualidade de vida, como está a vida com Deus, lazer, missão, saúde, desenvolvimento intelectual, emoções, carreira, finanças, igreja, família, relacionamento amoroso, amizades. Como está a sua vida? Deus quer restaurar todas essas áreas. Se as emoções não estão legal, vai gerar uma crise de ansiedade daqui a pouco. Se relacionamento com a família, pode botar aqui, não está legal, vai gerar daqui a pouco problemas no seu casamento, problemas com o seu filho. Se você está andando, se as suas amizades ninguém, você não tem amigos, tem alguma questão que tem que ser resolvida. Talvez nas finanças, pessoas que não conseguem ter um cartão de crédito, irmãos, é uma vergonha isso para nós. Não consegue. Do que gasta. Pecado, irmãos. A pessoa não consegue se controlar. Não é um novo balaíno. Aí a pessoa recebe o salário, já gastou. Recebe no dia 20. No dia 20 recebeu, caiu na conta, no dia 20 já torrou tudo. Aí depois fica naquela situação, né? Eu e você precisamos acertar cada uma dessas áreas. Igreja, irmãos, aquilo que Deus tem para você aqui dentro, usando você aqui nesse bairro, nessa cidade. Saúde, irmãos, tudo isso é importante. Vida com Deus, qual a sua missão? Te leva a refletir sobre a vida. Como está? Dá uma olhadinha na tela e pense como está a sua vida. Onde Deus precisa reconstruir, onde você precisa se arrepender, porque aqui também leva arrependimento. Cuidar da saúde também te leva a arrependimento, porque você tem uma responsabilidade sobre o seu corpo.
que é templo do Espírito Santo. Então, qual a área que eu e você precisamos, então, ser transformados? O arrependimento também vai te levar a colocar o Senhor em lugar de honra em sua vida. Qual o lugar que Deus ocupa na sua vida? O que você pensa, irmãos, ao acordar e o que você pensa ao dormir? Isso vai te revelar quem é o Baal principal da sua vida. É o Senhor ou é algum Baal? Quando você acorda, qual é o primeiro pensamento? Quando você vai dormir, qual é o último pensamento? Quando você está sozinho, quais são os pensamentos? O que nós falamos? O que nós lemos? O que nós assistimos? Está honrando o Senhor? O Senhor está no lugar de honra na sua vida? Ou dentre as 12 áreas, Deus está lá perdido? Chega domingo, é tempo de ir na igreja. Então, poxa, aí depois, semana toda, nem conversa com Deus. Não é isso que Deus quer para mim e para você. Agora, para honrar ao Senhor, o arrependimento também vai para viver aí o arrependimento, irmãos. Dê um fruto que mostra arrependimento. Arrependimento não é somente palavras, tem que ter frutos, vai ficar visível na minha vida e visível na tua vida. Para viver um novo tempo, irmãos, eu não sei você, mas eu preciso me planejar. Tudo aquilo que eu não planejo, eu me perco. Você é assim também? Se eu não planejar, eu não faço. Então eu já tenho que planejar, inclusive tem que estar dentro do meu planejamento. Eu vou acordar o horário tal, aí eu coloco o despertador, venço o sono, levanto, e aí tem todo um planejamento, toda uma questão, da qual eu coloquei para mim enquanto meta de crescimento espiritual. Tem que planejar. Olha aqui um planejamento para viver em um novo tempo, que Elias também mostra para nós. Depois arrumou a lenha, e pode ver, irmãos, vai ter todo um proceder. E ele pediu para a galera: faz novamente. Por que eu estou citando esse versículo? Pode ver, irmãos, que ele não chegou lá e jogou. Ele fez isso e jogou. Vai descer fogo de qualquer forma mesmo? Então eu vou jogar aí. Não é isso que ele fez. Ele planejou, arrumou, colocou a lenha da forma correta, arrumou o altar primeiro, que simbolizava as 12 tribos. Aí ele pediu para a galera jogar água, para não ter dúvida que era a manifestação de Deus. Joga água de novo, joga novamente. Isso chama-se, irmãos, planejamento. Às vezes nós queremos que o fogo do céu desça, mas a gente se perde na agenda. É incrível como muitas vezes, irmãos, eu e você temos por nós, e nós queremos, eu quero buscar mais a Deus, mas aí você se perde no tempo, se perde na TV, se perde no celular, se perde. Aí o dia acabou, aí você fala: eu não fiz nada que eu queria, porque ficou no planejamento. Então eu criei, irmãos, eu quero que você crie o seu planejamento. O que você vai fazer quando você vai acordar? Quais vai ser aí os pontos durante o dia que você vai voltar os seus olhos para Deus novamente? Irmãos, orar, minha percepção, orar somente de manhã e depois voltar a orar somente à noite, irmãos, é um tempo distante da qual você viveu o dia todo longe do Senhor, no sentido de oração, no sentido de lembrar-se, no sentido de se fortalecer. É um tempo muito distante entre uma oração e outra. Diminua esse tempo, crie estratégias, irmãos. Eu criei as minhas estratégias, da qual eu tenho ali nos horários, que eu já descobri. Olha, nesse horário eu consigo ler a Bíblia, esse horário eu consigo encaixar a oração, nesse horário eu consigo encaixar um louvor. Irmão, se planeje. Eu me planejei, eu vou de carro, eu estou tendo todo o planejamento na ida, na volta, sendo bem metódico, mas isso nos ajuda, irmãos, a estar crescendo. Se eu não fizer, eu me perco. Esse é o teu caso? Uma outra questão: vigie e ore para não cair em tentações. Jesus vai dizer essa frase: vigie, irmãos, ore, não caia. Sobre tentações, a palavra de Deus vai dizer que não há tentação que não fosse humana. Isto é, essa tentação que você está passando, é possível você vencê-la.
Mas para isso tem que vigiar, tem que orar, irmãos. Nós, por nós mesmos, a gente cai em todas as tentações, porque a gente vai ter uma inclinação carnal. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Olha que bacana, irmãos. Imagina a ousadia. Eu acho que Elias é uma pessoa inspiradora para nós. Ele coloca na frente do povo, imagina toda ali um povo, uma nação ali, olhando para ele. E ele coloca-se na frente e ele ora em voz alta. Ele não está se importando, irmãos, que olha, eu estou com vergonha de orar, olha, eu estou tímido, se minha oração vai ser bonita, não vai ser. Ele se coloca à frente e ele ora. Mas lembre-se, vida com Deus te leva a isso. Vida no altar te leva a isso. Então, vigie e ore para não cair em tentação. Olha o que ele vai dizer ainda: eu sou o teu servo e fiz todas essas coisas por tua ordem. Ele está se movendo não porque ele acha que aquilo deve ser feito, ele está se movendo porque ele recebeu ordens de Deus, o que Deus está te ordenando para fazer. Já vivi experiências naturais sensacionais, porque eu obedeci, mas também já deixei de ter as mesmas experiências, porque eu fiquei com medo. O Senhor não deu para nós grandes covardia, mas poder. É nisso que eu gostaria que nós pensássemos. Não é covardia, não é medo. E ficar valorizando o medo como se o medo fosse algo bom. Medo é ruim. A Bíblia vai falar o tempo todo para nós: abandone o medo e creia no Senhor. Deus vai falar diversas vezes, irmãos, no Novo e no Velho Testamento: não tenha medo. É um Baal também, que muitas vezes a gente fica valorizando como se fosse algo bom, como se fosse legal. Não, irmãos, não é para isso que nós somos chamados. Somos chamados para vencer o medo e agir em fé. O justo viverá pela fé. Vigie e ore. Então, irmãos, aonde você tem que vigiar? Dando um exemplo, né? A pessoa que talvez esteja, por exemplo, se libertando de um vício da bebida, talvez não seja o melhor lugar ele passar na frente de um bar. Talvez precise mudar a rotina. Uma pessoa que está se libertando de um vício de pornografia, eu acho que ela tem que ficar muito esperta, e talvez tenha um bom momento, um bom jejum de rede social, um bom jejum da programação APC. Ele tem que ficar bem acompanhado de outras pessoas. Ele tem que não levar o celular dele para o banheiro, para lugares sozinhos, onde ele vai cair em erros, aonde normalmente você falha. Eu percebi nisso, irmãos, até no meu temperamento. Situação A, B ou C, isso me leva a falhar. Tem que tomar cuidado, vigiar, orar, fazer um plano estratégico nisso, falar: Deus, eu não vou cair mais nisso. Eu caio normalmente quando acontece isso, eu me perco. Aonde você está se perdendo? Vença a tentação em nome de Jesus. Volte o seu coração para Deus. Elias orando para falar: faz o coração deles voltar para ti. Onde está o nosso coraçãozinho nessa manhã? Onde está o nosso coraçãozinho nesse ano? Faz o coração dele voltar para ti. Sabe que lá em Apocalipse, Deus vai falar para a igreja de Éfeso: vocês abandonaram o primeiro amor. Era uma boa igreja, portas abertas, funcionava, tinha EBD, tinha culto. Virou tudo mecânico. Aí Deus fala para eles: olha, volte o coração. Eu não quero uma religião, eu quero vocês por inteiro. Às vezes, irmãos, nós estamos indo, sabemos a nossa rotina, talvez estejamos orando, lendo, mas a grande questão é que, talvez você saiba, o coração não está totalmente de Deus. Eu estou preocupado com outras questões, eu estou com foco em outras situações. Talvez seu foco seja a sua carreira, talvez o seu foco seja trocar de carro, talvez o seu foco seja casar, talvez o seu foco seja o que seja. Nosso foco tem que ser o Senhor. Os homens de Deus, as mulheres de Deus da história, personagens bíblicos ou não, eles tinham foco em Deus. Quer construir uma história em Deus, ou você vai ser como os demais? Elias, ele tomou uma posição, ele não quis ser como os demais, como os profetas, Baal, que comia na mesa de Jezabel. Ele queria andar com Deus, em tempos que somente ele andou com Deus. E aqui no nosso tempo hoje, e nos nossos dias de hoje, lá na tua escola, lá
está no seu trabalho, no seu negócio, não está faltando de repente agora, você virar esse Elias ali dentro. Volte o seu coração para Deus. Lá na tua família, não está de repente, Deus está ali, filho, vá, você vai ser usado nisso, e você está ali. Você santifica, irmão. Comece a buscar, comece a santificar, levante-se como um homem e uma mulher de Deus. Volte o seu coração para Deus. Como diz o salmista, faça do Senhor a sua alegria. Se alegre em Deus. Se alegre em Deus. Momentos com o Senhor é o melhor momento. Por isso que Davi, em outro ponto, ele vai dizer: uma coisa eu peço, Senhor, faz que eu fique na tua presença, na tua casa, todos os dias. A gente canta sobre isso. Está na hora da gente desejar de verdade, a gente se apaixonar por Ele, em nome de Jesus. Para finalizarmos então, olha o que vai dizer o versículo, que eu espero que você já tenha decorado. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O Senhor chamou você para uma nova vida. Fecha teus olhos, irmãos, por gentileza. O Senhor está nos chamando então para abandonarmos toda a escravidão do pecado. Toda a escravidão do pecado sobre a nossa vida. O Senhor está nos chamando para reconstruirmos todas as áreas da nossa vida. Abandone onde você está sendo escravo, onde o inimigo aí está te mantendo escravo. Quais sentimentos que o inimigo está te escravizando? Quais pensamentos, quais atitudes? Quais são os hábitos que o inimigo te escravizou? Pecados talvez da adolescência que você ainda carrega. Pecados quando você era mais novo, ou novos pecados. O Senhor está te chamando, eu e você, para a liberdade. Foi para a liberdade que Ele nos chamou, diz o Senhor. Foi para a liberdade, de que aos filhos dele livres, 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 andando na luz, porque Ele está na luz, sendo santo, porque Ele é santo. O Senhor está nos chamando para reconstruirmos as áreas. Quais são as áreas que precisam ser reconstruídas? Talvez casamento destruído, talvez relacionamento com filhos destruídos, vida de oração destruída, leitura bíblica destruída, amizades destruídas. Quais são as áreas que estão destruídas? O Senhor está nos chamando para uma vida santa, irmãos. Sede santos em nome de Jesus. Portanto, se arrependa dos maus caminhos e receba o perdão do Senhor. Se arrependa. Olha agora, fala: Deus, eu estou me arrependendo hoje, nessa manhã, e receba o perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se confessarmos os nossos pecados, irmãos, o pecado não combina com você. Se você não confessar, não vai cair, você não vai andar, você não vai conseguir permanecer na luz. Você vai viver uma vida conforme muita gente viveu, uma vida de derrota. Você vai estar dentro de igreja, mas vivendo como se não conhecesse a Deus. Você vai se tornar uma pessoa bem religiosa, vai conhecer tudo aquilo que está relacionado com a fé, mas nunca vai construir uma história com Deus. Você vai decorar livros, você vai ver a história dos outros, mas você não vai construir a sua própria história com Ele. Mas o Senhor está chamando eu e você: venha construir a sua história. Pare de olhar para os outros. Está na hora de você construir a sua história com Deus. Está na hora de você viver esse sobrenatural. É legal olhar para os outros, nos inspira, mas não nos basta. Deus tem algo para você. Não é para você virar um telespectador do outro, é para você se inspirar com o outro e buscar como o outro está buscando. Você viver uma vida santa como o outro está buscando. Abandone esse pecado, está te comendo esse pecado, está te ferindo, está te tirando você da presença de Deus. Receba o perdão. Eu sei que nesse momento o inimigo também vai colocar na tua mente: não, isso é papo de pastor, olha, todo mundo fala, isso é papo dele, olha, ele não importa, olha, o pastor também é isso, aquilo, outro. Não olhe para mim, olhe para Jesus. Jesus está te chamando. Eu também estou nesse processo, mas Jesus está chamando eu e você.
Jesus está dizendo para mim e para você: não olhe para os outros, não fique nessa mediocridade, não fique olhando para os outros pensando, eu estou muito legal, eu sou muito isso, olha, comparado. Não, irmãos, pecado é coisa séria, está destruindo muitas vezes a família. A gente tem sido permissivo, a gente tem sido moderninhos. Santidade na tua família, santidade no seu namoro, santidade nos seus negócios. Não importa se o outro não paga o imposto, tu é de Deus, tu paga. Não importa se o outro isso, aquilo que o outro, você é de Deus, você é de Deus. Seja a luz onde você está. O Senhor está nos chamando a vivermos uma vida de plena humildade em sua presença. Humildade, irmão, se humilhe hoje. Abandone a altivez, o orgulho, e se renda nos pés de Jesus, se ajoelhe nos pés de Jesus e fala: Jesus, é o Senhor que eu quero, é o Senhor que eu quero. O teu ego está te atrapalhando, o teu orgulho está te atrapalhando, o teu eu está te atrapalhando. Abandone isso, irmão, e vai para a presença do Senhor se humilhando. Faça um voto agora, fala: Deus, eu vou te buscar constantemente. Deus te chamando, irmão, que privilégio, Deus te chamando para a presença dele. Vem para a madrugada, vem durante o dia, mas vem buscar ele. Se fortalece em nome de Jesus. Faça aí um planejamento, mas busca o Senhor, constância, irmãos. Você tem que desejar a face de Deus, não vá somente a ele numa questão de pedidos. Pedidos são importantes, mas vai buscar a face de Deus, vai ser cheio do Espírito Santo, vai ser cheio de poder, vai conhecer o teu Deus, vai conhecer o teu Deus em nome de Jesus. Uma vida que se afasta então dos maus caminhos. Temos que odiar o mal, porque o nosso Deus odeia o mal. Temos que odiar o mal. Jesus fala que eu e você somos luz do mundo. Somos luz do mundo se nós estamos com Ele, porque nós não temos luz própria. A luz vem dele, nós vamos refletir a presença dele. Mas o pecado vai ofuscar isso em nós. Não permita que o pecado ofusque a luz de Cristo na tua vida. Mas Jesus, não, estou abandonando. E agora começa a confessar pecados. Qual pecado você tem que confessar nessa manhã? Qual pessoa que você vai precisar pedir perdão? Você pediu, cara, não foi legal. Qual pessoa que você falou mal? Que você criticou? Tendo razão, não tendo razão, irmãos, não é isso que Deus te chama para fazer. Qual pessoa que você agiu com ironia? Agiu com altivez? Faltou amor na atitude? Momento de confessar. Pensamentos, irmãos, pede para Deus agora visitar os teus pensamentos. Você está pensando? O que está ocupando a tua mente? Consegue confessar agora para Deus? Estou confessando, meus pensamentos de repente está cheio aí de maldades, cheio de pornografia, cheio de altivez, cheio de amor ao dinheiro, enfim, que seja. Confesse agora. Talvez cheio de inveja. Confesse agora. Fala para Deus visitar o teu coração. Jesus fala que no coração brota os adultérios, brota os assassinos, os assassinatos, brota as coisas ruins. A boca fala do teu coração está cheio. Então confesse agora, irmãos, que nós estamos livres. Começa a confessar agora. Porque o Senhor também está nos chamando para uma vida abundante. A gente decorou o versículo de João 10:10, mas está na hora de viver. Agora, para viver uma vida, uma terra restaurada, como o Senhor promete. Irmão, se esses três princípios não vivem, então agora, em nome de Jesus, fala: Senhor, eu queria que eu vou viver, mas faça um voto com Ele. Começa a viver uma nova vida. Começa a agradecer agora pelo perdão do seu pecado. Não deixe o inimigo colocar culpa no teu coração. Agora é um novo tempo, é uma nova história. O que aconteceu até ontem, aconteceu até ontem. É agora, irmãos, é agora. Diz a palavra de Deus que Ele lança também os nossos pecados nas profundezas do mar, e Ele não se lembra mais deles. Há um Deus que tem prazer, Ele é misericordioso, Ele tem prazer em nos amar, tem prazer em nos perdoar, e perdoa mesmo. Se assim não fosse, estávamos perdidos e todos condenados. Mas o Senhor te ama, está chamando: filho, vem para perto. Tu
está fazendo? Quem está perto? Ore agora, irmãos, ore agora. Fala, Deus, eu quero ir para perto. Olha o Senhor de braços abertos. Você consegue ver Jesus de braços abertos, te chamando nesse momento, te chamando nesse momento. Falando, Deus, olha, venha, cara, venha, filho, venha em nome de Jesus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Jesus, nessa manhã, Pai, nós oramos a Ti, Pai, queremos viver esse versículo. Estamos na campanha ainda de 21 dias, Pai, queremos viver esse versículo. Mas, ó Pai, nessa manhã, Pai, eu oro a Ti, Pai amado, em Teu nome eu te peço, ó Pai, venha nos perdoar. Eu te peço, ó Pai, que pecados nesse momento sejam abandonados, confessados e abandonados. Temperamentos sejam visitados nesse momento. Tira essa mágoa maligna, esse Baal maligno na vida do meu irmão, essa prostração maligna, Senhor, que está acabando com o relacionamento dele com Deus, essa prostração maligna, frente a redes sociais, frente a TV, essa prostração maligna, frente à própria carreira, essa prostração maligna em frente ao dinheiro, em frente aos prazeres desse mundo, essa prostração maligna em frente a pecados sexuais, essa prostração maligna em frente a sentimentos de morte, Pai, que caia agora em nome de Jesus. Que essa opressão maligna, aquilo que retém, aquilo que escraviza a vida dos meus irmãos, que seja quebrada agora em nome de Jesus. Que essa confusão na mente seja quebrada agora, sai em nome de Jesus. Pai amado, esse demônio que achou essa abertura na vida do meu irmão, está destruindo a vida, está destruindo os filhos, está destruindo a família se tornou um lar, se tornou uma confusão, e eu repreendo que saia em nome de Jesus, essa brecha saia em nome de Jesus. Pai amado, eu te peço, traz agora temor ao Senhor, Pai, porque nós estamos na frente do Deus vivo e do Deus santo, Pai. Temor vindo dos céus, temor ao Senhor, Pai, amor ao Senhor. Nós estamos perante um Deus, ó Pai, todo-poderoso, um Deus amoroso, mas é todo-poderoso, um Deus que odeia o pecado. E eu te peço que nesse momento, eu e os meus irmãos também venhamos odiar o mal, venhamos odiar o pecado, venhamos nos afastar, venhamos, ó Pai, vencer tentações e não cair em tentações. Que venhamos, ó Pai, viver uma vida santa, não conforme os prêmios, os cursos desse mundo, mas conforme aquilo que o Senhor quer. Nós queremos comer na Tua mesa, não na mesa de Jezabel, não na mesa de demônios. Nós queremos sentar na Tua mesa e sermos restaurados. Queremos, ó Pai, ser transformados. Queremos ser, ó Pai, cheios do Teu Espírito Santo. Faz isso para a Tua glória, Deus. Faz isso para a Tua glória, porque eu sei que o Senhor morreu por mim e por eles que aqui estão. Então eu te peço em nome de Jesus, gere em nós essa santidade, essa vida abundante, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.